Então, né, galera? Vocês estão vendo minha tela, não, né? Tranquilo seria. Vendo. Vocês estão vendo com os meus olhos. Distribuição da população pelo território brasileiro é o tema da nossa aula de hoje. Beleza, galera? Então, né? O que é a distribuição da população pelo território brasileiro? O que vem na cabeça de vocês? Queria que vocês falassem, alguém falasse aí, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala distribuição da população pelo território brasileiro? Sem ler o que está na tela, né? Não vale ler o que está na tela, não. E aí, quem vai falar? Precisa ser todo mundo de uma vez só, não, viu? Qual é a pergunta? Isso não, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre distribuição da população pelo território? Deixa eu pensar. Não. Então, né? Na minha, Não sei, não vou saber explicar. Não sei. Eu também não. Quem foi que falou na minha? eu acho que seria retribuir algo, sabe? Tipo, Sim, tipo isso. é, Retribuir algo, retribuir sei algo. lá. Exatamente. Não tem como explicar basicamente o que, né? A gente. É, não sei. Então, né? Vocês lembram da última aula a gente falou sobre país povoado, país Dá alguma populoso, coisa pra uma povoado? pessoa que é necessitada. Então, vocês lembram que da última aula a gente falou sobre país populoso, país povoado e tal, que a gente mostrou aquele mapinha, né? Então, a distribuição da população. Aquele que o senhor mandou o slide lá na sala. É isso, que tinha o mapa da população, né? A distribuição da população pelo Brasil, que tem mais gente na parte litorânea do que do interior. É basicamente isso aqui, né? A distribuição da população pelo território. Quando a gente pergunta o que é a distribuição da população pelo território para vocês, o que vocês têm que imaginar? O que está falando o nome, a distribuição da população, onde a população está mais localizada, em que parte oriental, setentrional, meridional, longitudinal, entendeu? Saber localizar onde está a população brasileira, né? Saber que a região sudeste é superpovoada, enquanto que a região norte não é povoada como a região sudeste, né? A região norte tem um povoamento menor, a densidade demográfica lá é menor, enquanto na região sudeste a região demográfica é extremamente altíssima, né? Lembrando que a última aula a gente falou sobre densidade demográfica, né? Eu falei sobre a densidade demográfica que a densidade demográfica, o que acontece? Ela diz a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, né? Mas só que tem a densidade demográfica nacional, geral, que foi a do Brasil, que a gente tirou, né? Que é 24, 25 pessoas por quilômetro quadrado. E tem a densidade também específica dos territórios, né? Por exemplo, a região sudeste, ela pode ter uma densidade que é muito superior à da região do índice nacional, certo? Vou dar um exemplo aqui, tipo, é, aí, como exemplo, assim, tipo, o índice nacional é 24, 25 pessoas por quilômetro quadrado. Mas enquanto que a densidade demográfica da região sudeste, ela pode chegar até 90, 93 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o que está na minha tela aí? A região sudeste do Brasil é formada por 4 unidades da federação. Vocês estão vendo? Tô vendo. Sim. Então, Sim, tamo vendo. então aí. Eu tô vendo. Sim. Então, beleza, é isso aí. A região sudeste é formada por 4 estados, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Meu Deus, deu um branco agora nas cidades do norte do sudeste. Mas é isso. Essa região possui aproximadamente quilometragem com a densidade demográfica de 93 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? É exatamente o que está falando aí no texto. Aí, ó.
É exatamente o que está aí na tela aí de vocês aí. Tá bem baixo para vocês lerem, né? Tá bem pequeno para vocês lerem. Mas é isso aí, ó. Então, a densidade demográfica, ela pode ter, tipo, o Brasil pode ter uma densidade demográfica de 24, 25 habitantes por quilômetro quadrado, mais uma região específica do Brasil, como a região sudeste, pode ter uma densidade de 93 habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso acontece, professor? Por causa da distribuição da população, né? A distribuição da população ela é totalmente irregular pelo nosso território, como a gente falou na semana passada, né? E ela está concentrada muito no lado oriental do país, né? Principalmente na faixa litorânea e nas áreas mais próximas às capitais dos estados, né? Por exemplo. Enquanto que nas áreas do interior a concentração é menor, né? Lembra daquele mapinha lá que a gente mostrou? Né? Enquanto um lado do Brasil está mais populoso, né? O outro está extremamente despovoado, né? E aí isso acontece por isso. Isso acontece por quê, na verdade? Né? Desculpa, eu me desconcentrei aqui um pouquinho aqui, que está sendo ao vivo e a cores aqui. Não deveria ser isso, né? Mas é isso. Então essa população está muito concentrada aqui, né? Ela está muito mapa aí de baixíssima qualidade para vocês verem, mas dá para entender mais ou menos o que eu estou querendo mostrar. E a população extremamente concentrada no lado oriental do país, né? Ou seja, no lado oeste aqui, onde o mouse está passando a mão, certo? Muito cheio aqui desse lado, enquanto dos outros lados bem vazio. E note também que, ó, os pontinhos pretos são as capitais. Olha as capitais, né? Extremamente povoadas. Aí quando você pega as manchas específicas aqui do interior, né? De Cuiabá, de Porto Velho, Manaus, também lugares vazios de povoamento, mas bastante populosos, certo? Essa distribuição irregular, ela pode ser explicada principalmente pelos fatores históricos e econômicos, né, que orientam aí a ocupação do território brasileiro, certo? Não é nada acontece por acaso, né? Quando a gente está falando da distribuição da população pelo território, e a gente fala que a população brasileira não está bem distribuída pelo território, a maior parte se encontra na estrita faixa litorânea, porque a maior parte se encontra na estrita faixa litorânea, né? O acúmulo histórico do Brasil. Qual é o acúmulo histórico do Brasil? O Brasil foi ocupado, primeiramente por Portugal, na faixa litorânea, né? Para os canaviais e tudo mais, e a extração de pau-brasil e tudo mais, né? Então, desde o processo de colonização do Brasil até hoje, nós temos uma extrema concentração de população em áreas litorâneas ou próximas às capitais, né? Então, não são problemas que são resolvidos simplesmente transferindo a população de lugar, né? Como o governo federal tentou fazer várias vezes na história do nosso país, e com muita força e com muita severidade, principalmente na época da ditadura militar, que foi a política de desconcentração concentrada, né? Que tentou fazer esse repovoamento do Brasil, mas não deu certo, né? Por causa disso. O Brasil é um país que está fincado à sua questão histórica e não se transformará ou não se resolverá senão através da luta de classes desse país, né, galera? Mas então, né? No período colonial, os primeiros núcleos de povoamento, né, eles se concentravam aonde? Na área litorânea, por causa do acesso ao mar, que era facilitado por deslocamento de mercadorias a Portugal, né? Então, ao longo do tempo, em novas atividades econômicas e iniciativas de planejamento políticos entrando no território, né? O que acontece? Isso leva à ocupação também do interior do país de forma mais devagar, mais lenta, né? Porque quando você vê ali que aquele extrativismo da cana-de-açúcar não era mais suficiente, o extrativismo das árvores vegetal não era mais suficiente,
começa a ter uma entrada de Portugal no interior e também questões de território, né? Disputas territoriais, capitanias hereditárias e tudo mais, como vocês podem estudar em história, né? E aí, adiantando um pouco mais para a questão de Brasília, né? Já em 1950, o que acontecia em 1950, né? Um avanço da agropecuária no centro-oeste, né? E isso fez boa parte da população se deslocar para o interior. Mas, contudo, é na região sudeste do nosso país que ocorreu a maior concentração populacional, em virtude da aceleração do processo urbano industrial. Né? Muita gente já deve ter escutado falar e deve conhecer a questão da região sudeste, né? A ABC ali, zona do ABC, a região industrial do Brasil, a região sudeste é muito forte, né? Principalmente metalúrgica e tudo mais. Então, essa concentração populacional, em virtude do processo urbano industrial, né, geram grandes imigrações no século XIX e XX. E também a migração nordestina também a partir de 1950, que a gente vai falar mais na próxima aula. Aqui no slide aqui está falando, a região sudeste é a mais populosa e povoada do Brasil. Essa região se tornou a principal área de atuação populacional, né, devido à atividade mineradora, região de Minas Gerais, a extensão da cafeicultura no Rio de Janeiro e mais tarde a industrialização em São Paulo no século XX. Aqui, distribuição da população brasileira, né? Tem esse mapinha aqui. Vocês verem as manchas vermelhas, né? Quanto mais avermelhado e escuro é a mancha populacional, certo? É a pessoa ali naquele lugar. Olha só, né? Branco na região norte, enquanto que vermelho e preto nas regiões sudeste e nas capitais do nordeste também, né? Muito fácil perceber como é que é essa questão da população distribuída pelo interior, né? Densidade demográfica do Brasil, 2010. Olha, região norte, densidade demográfica 4,1, região nordeste, densidade demográfica 34,1, região sudeste 86,9, região sul 48,5, centro-oeste 8,3. Ó, isso é de 2010, viu? Aquela informação que a gente leu mais cedo no Google foi do ano passado, certo? Então 93. Foi de 2010 para 2020 foi, né, quase 100% de aumento na população. Aí já é a próxima aula. Então, né, eu tô sentindo algumas dores aqui, galera. Desculpa, eu não vou poder terminar essa aula até o final. Terminar a aula até o final, muita redundância, né? Não vou poder ir até o final, tô sentindo muitas dores aqui. Eu preciso interromper a aula agora. Mas o assunto que eu queria passar para vocês era isso aqui, ó. A distribuição da população brasileira. É enfatizar o que a gente já falou na última aula, né? Porque isso é um assunto muito importante para vocês. Vocês têm que saber, né? O processo brasileiro, o processo de distribuição da população e densidade demográfica é um processo que está ligado às questões econômicas, históricas e sociais do nosso país, certo? Não é opcional essa questão da densidade demográfica estar muito localizado na zona leste, zona litorânea e próximas capitais, enquanto que o interior está despovoado. Isso não é uma coisa natural, isso não é uma coisa que se resolve com políticas públicas brutais, né? Se resolve com políticas públicas eficientes, como a reforma agrária, certo? Mas não se resolve facilmente. E, basicamente, o que orienta as questões da densidade demográfica do Brasil são as questões históricas, econômicas e sociais, né? A distribuição da população, né? Porque a população habita mais aqui a zona leste e litorânea? Questões históricas, sociais e econômicas que eu já falei, né? Cana-de-açúcar, mineração em Minas Gerais, enfim, vários fatores econômicos, históricos e sociais aqui, que aí vocês podem dar uma olhadinha. Não tô conseguindo me concentrar direito por causa dessa dor aqui no estômago aqui. Eu vou encerrar isso aqui por aqui, né? Vou encerrar essa aula por aqui. Beleza, galera? Então, agradeço a vocês por terem me acompanhado aqui. A próxima aula a gente vai falar sobre o censo, né? Ou então as migrações. Eu não vou ver dar uma olhada direito em qual se encaixa, mas eu acho que se encaixa a gente falar das migrações, né?
É importante a gente dar uma falada das migrações agora, para a gente falar sobre a história da população brasileira, né? Antes de a gente falar sobre o censo. Beleza? Então, eu vou encerrar nossa videoaula por aqui. Dou um obrigado a todo mundo que esteve presente aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Show de bola. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Grande adeus para todo mundo. Até amanhã, de 8h40 a 9h40. Tchau, Falco. Melhora. Vou dar aquela cagada agora.